Pessoal, um tema que suscita muitas dúvidas é se o benefício previdenciário ou assistencial concedido pela Justiça, se ele pode ser cancelado pelo INSS, se ele pode ser cortado pelo INSS. Sobre esse tema que a gente vai explorar e trazer aqui detalhes que vão esclarecer, vão aclarar de uma forma mais detalhada para você. A resposta, pessoal, vai depender muito do benefício que nós estamos falando para que a gente traga a regra e eventuais exceções a essa regra. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de, são os mais comuns aí, a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade ou os benefícios assistenciais, BPC e o BPC-Loas, enfim. O que a gente tem? Nós temos aqui, principalmente falando em auxílio por incapacidade temporária, um benefício de caráter justamente temporário. Se a gente estiver falando de BPC, por mais que ele seja mais duradouro em regra do que um auxílio doença, ou auxílio por incapacidade temporária, ele também não tem caráter de definitivo, porque os requisitos que deram ensejo a esse benefício, eles podem ter se alterado ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente estiver falando de um auxílio por incapacidade temporária, essa incapacidade ela tende a cessar, ela tende a sumir e esse segurado recuperar a capacidade plena para a sua atividade habitual. Se a gente estiver falando, por exemplo, do benefício assistencial, se ele for ao deficiente, essa deficiência ela pode sumir com o passar do tempo, ou não. E também nós temos o requisito econômico desse benefício assistencial, que é muito comum ele ser alterado. Até porque quando a gente fala em benefício assistencial, em BPC, a gente não está falando simplesmente do requerente, mas também das pessoas que moram com esse requerente. A renda ela é muito volátil, ela pode aumentar ou ela pode até diminuir, ou até mesmo zerar. Então, pessoal, quando a gente está falando desses benefícios, notadamente o auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária e o BPC-Loas, o INSS, mesmo que esse benefício tenha sido concedido judicialmente, pode cancelar, pode cortar esse benefício, mas ele precisa se se atentar aos limites que foram estabelecidos lá na sentença ou no acórdão. Por exemplo, quando a gente está falando de um auxílio por incapacidade temporária, a sentença ela pode ter determinado um prazo mínimo de duração. O INSS não pode convocar esse segurado antes do transcurso desse prazo mínimo de duração e simplesmente cancelar o benefício. Nós teríamos aqui, obviamente, uma atitude administrativa que veio de encontro com que a decisão trouxe com relação à observância da durabilidade desse benefício. E também nós temos uma situação em que muitas vezes a sentença ou o acordo não fixam prazo de duração desse benefício. Aí nós temos a determinação legal, né, nós recorremos aí à lei de benefícios, a lei 8.213, que determina que caso isso não seja determinado, especificado, discriminado na decisão, o prazo a ser considerado será de 120 dias posteriores à implantação. Então, implantou o benefício, ele vai ter no mínimo aí 4 meses de durabilidade, ao final do qual ele pode solicitar a prorrogação desse benefício. Aí cabe ao INSS, através de uma perícia médica regular, atestar ou não a permanência, a continuidade dessa incapacidade ou a reabilitação da capacidade laboral habitual daquele segurado. Como nós falamos anteriormente, depende então do benefício, porque se nós estivermos falando de outros benefícios de caráter mais permanente, aí nós temos algumas situações diferentes e a regra ela se altera. Vamos passar primeiro pela aposentadoria por invalidez. Atualmente a aposentadoria
por incapacidade permanente. Essa modalidade de benefício, ela, em que pese, por mais que tenha essa denominação de definitivo, de permanente, ela pode ter um fim. É óbvio que, em comparando com o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente tende sempre a ser mais duradoura. Mas, assim mesmo, pode haver alteração nesse quadro clínico que ensejou a incapacidade e esse segurado também recuperar a sua capacidade laborativa. Para regulamentar essa situação, a gente pode citar aqui o artigo 330 da IN 128 de 2022, que regulamentou essa situação ao prever que a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ser revista a cada 2 anos. O que acontece também com o benefício assistencial, mas obviamente, com regulamentação própria. Aqui, então, na aposentadoria por invalidez, mesmo aquelas concedidas judicialmente, e sempre fazendo a ressalva de se atentar aos limites, eventuais limites fixados na sentença ou acórdão, ela pode ser revista a cada 2 anos, porque essa incapacidade ela pode ter ou não alguma variação com relação ao seu grau, podendo aí esse segurado retomar a capacidade plenamente ou parcialmente para as atividades habituais, para as atividades profissionais. E ainda, pessoal, voltando um pouquinho para a aposentadoria por incapacidade permanente, quero alertá-los que há 3 modalidades de aposentadoria, 3 motivações da aposentadoria por incapacidade permanente, sob as quais o INSS depois não pode cortar esse benefício. Vamos dizer que o segurado procura o Poder Judiciário para rever uma decisão que denegou esse benefício na esfera administrativa, essa aposentadoria por incapacidade permanente, sendo que esse segurado reunia os requisitos para a concessão do benefício e, nesses requisitos, havia uma situação em que ou ele tinha recebido o benefício por incapacidade, benefício previdenciário por incapacidade, seja o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, por mais de 15 anos, e esse segurado, nesse momento, ele detém uma idade acima de 55. Nesse caso, o INSS, nem mesmo após os 2 anos de concessão do benefício, pode convocar esse segurado para reavaliar. A aposentadoria aqui, por invalidez, ela se torna definitiva, propriamente dita. Tem também o caso em que esse segurado é aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos. Vamos dizer que a Justiça reconheceu esse benefício, qual seja, a aposentadoria por invalidez, para um segurado maior de 60 anos. O INSS não pode convocar, mesmo respeitando os prazos de 2 anos, para reavaliar as condições clínicas desse segurado, sendo que, então, nós temos aqui uma outra hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente definitiva. E, por fim, aquele segurado que se aposenta por invalidez em razão de uma decisão judicial e ele é acometido por HIV ou AIDS. Nesse caso também, independentemente da idade, a aposentadoria por incapacidade permanente se torna definitiva e não mais passível de reavaliação. Pessoal, agora quando a gente fala de aposentadorias, outras aposentadorias, por exemplo, como aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade urbana, ou a própria mista, aposentadoria especial, aqui, se os requisitos forem analisados e reconhecidos pela Justiça e a concessão tiver sido dado pelo Poder Judiciário, não cabe ao INSS fazer uma nova reavaliação. Então aqui a regra muda, aqui a regra é que o INSS não pode cortar o benefício concedido pela Justiça se nós estivermos falando
dessas modalidades de aposentadorias programáveis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, convidando você a dar um pulinho lá no nosso site, ocadvogados.com.br. Você vai encontrar muita coisa interessante lá que, assim como esse vídeo, pode te agregar. Também convidando a você conhecer as nossas demais redes sociais, que nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook como OC Advogados e também no YouTube.